Olá, o meu nome é Paula Mateus. Eu fiz há uns anos atrás mestrado em Estética e Sociedade, com uma tese sobre a natureza da arte, e nessa tese defendi a Sociedade de Artes Cidanto e, portanto, a convite do Vítor, Vítor Carreira, que eu muito agradeço, venho falar um bocadinho exatamente sobre isso, sobre a minha interpretação do percurso de Dante ao longo destes 50, 40 anos, digamos assim, em que Dante se dedicou à questão. Em primeiro lugar, antes de começar, queria obviamente agradecer muito ao Vítor Guerreiro pelo seu generoso convite. É um gosto fazer este vídeo, embora eu esteja já agora um bocadinho afastada da sociedade, porque houve outros interesses que se meteram pelo caminho, mas tenho revisitado a sociedade ao longo destes anos, feito alguns artigos na área, publicado também algumas coisas e por causa deste convite do Vítor voltei a ler Danton, inclusive um dos livros que me tinha ficado a meio, What Art Is, o seu último livro de 2013, e por isso é um gosto aceitar este convite do Vítor. Eu vou então fazer um vídeo que espero que não seja muito longo, que pode eventualmente ser útil aos seus alunos. Mas em primeiro lugar, antes de apresentar a Sofia de Danton, tal como eu a leio e a interpreto, gostaria só de dar uma nota. Há uns anos atrás, eu moderei um painel de um colóquio sobre a identidade pessoal. Nesse painel participava, era convidada a doutora Isabela Castilho-Zempes, psicóloga e psicoterapeuta, estudou com Jean Piaget, portanto uma pessoa muito conceituada na área da psicologia. E, para além dela, eram convidados outros psicólogos, filósofos, etc. Pessoas de várias áreas. A professora Isabel, depois de fazer a sua comunicação sobre identidade pessoal, ficou a ouvir as comunicações seguintes e, no intervalo, quando eu me dirigi a ela, para perguntas sobre a sua obra, que tinha editado há pouquíssimo tempo, ou que tinha lançado há pouco tempo, ela disse uma coisa que para mim foi muito intrigante na altura, que foi mais ou menos isto: eu não percebo nada disto, parece que estamos a falar de coisas diferentes. Eu fiquei a pensar no assunto, estariam de facto a falar de coisas diferentes? E a minha resposta de hoje é sim, estavam a falar de coisas diferentes, embora partissem da mesma pergunta. Ou seja, tanto a professora Isabel como os filósofos que se seguiram partiram da questão o que faz com que uma pessoa seja um e único indivíduo ao longo do tempo, se é que alguma coisa. Mas a pergunta, na verdade, colocava questões diferentes. Se para a professora Isabel isso levava a pensar no percurso que o indivíduo tinha feito para construir a sua identidade, os filósofos perguntavam outra coisa, perguntavam que condições é que têm que estar presentes para podermos falar de um indivíduo que é um e o mesmo ao longo do tempo. Portanto, de facto, estavam a falar de coisas diferentes. E eu começo normalmente a falar sobre a questão da natureza da arte, referindo que quando nós perguntamos o que há, podemos estar, de facto, a fazer perguntas diferentes. E a mesma pergunta, o que é a arte, pode significar para um psicólogo que motivações ou que necessidades está o indivíduo a preencher quando faz arte, quando produz arte, quando pensa no objeto artístico. Para um sociólogo, o que é arte já pode significar outra coisa.
Por exemplo, o que é a arte, como é que ela se inclui no contexto de outras produções sociológicas e o que é que importância social é que ela tem. Em filosofia, nós pretendemos, normalmente, com a questão de arte, encontrar uma caracterização ou uma definição. Essa definição pode ser extensional, ou seja, tentamos perceber o que é que toda a arte teve até agora, toda a arte existente teve até agora, ou podemos procurar uma definição essencialista, ou seja, um conjunto de condições necessárias e suficientes, por vezes são necessárias. O mais ambicioso é o projeto de encontrar condições necessárias e suficientes, mas, no fundo, uma definição que nos diga o que é toda a arte possível. Temos que procurar outras coisas, obviamente, como saber qual o valor da arte, ou o que é arte boa, e isso constitui questões diferentes. Portanto, eu vou agora passar para a filosofia da arte de Danton, vou introduzir aqui uma apresentação de PowerPoint que pode eventualmente ser útil e vou continuar a dar a minha perspectiva, a minha leitura sobre a teoria de Danton ao longo desde 64 até 2013, quando morreu e quando escreveu esta sua última obra, e queria, antes de mais, focar no ponto da teoria da arte de Danton, que é, Danton está à procura de uma definição capaz de captar a essência da arte. Ou seja, um conjunto de condições necessárias, eventualmente suficientes, conjuntamente suficientes, embora esse ponto fique, por vezes, não completamente claro na teoria de Danton. Perseguiu esse objetivo das condições suficientes até o fim, ou não? Mas falaremos disso mais à frente. Portanto, Danton procurou fazer uma ontologia da arte, destacar aquilo que toda a arte tem, seja a arte já existente ou a arte futura possível. Então, vou partilhar esta minha apresentação para ser mais claro e para que possam eventualmente também guardar alguma coisa desta apresentação que possa ser útil para, enfim, futuros estudos vossos. Vou partilhar a minha tela. Podemos então começar. Que estarão já a ver. Danton morreu. Ok, então, como já referi, a filosofia da arte de Danton estende-se, foi desenvolvida e foi evoluindo ao longo de cerca de 40 anos. E Danton, obviamente, alterou algumas coisas no seu pensamento que seria absolutamente normal. Eu vou usar para esta apresentação, sobretudo, três elementos do seu pensamento. O primeiro é um artigo de 1964, que já fiz referência, de Artwell. É um artigo que Danton considera que foi muito mal entendido, por ter sido identificado como um escrito seminal da teoria institucional, que não era, obviamente, a sua intenção. Danton nunca se identificou como a teoria institucional da arte e fê-lo durante, ou seja, rejeitou essa ideia durante muito tempo porque ela teimou também em persistir. Aliás, a expressão de art world
não significa no pensamento de Danto a instituição do mundo da arte, mas sim um aparelho teórico, como veremos a seguir, que é importante, julgo eu, na sua felicidade até ao final da sua vida. Depois, a principal obra destinada a perceber e a dar a conhecer o seu pensamento sobre a natureza da arte, a ontologia da arte, é uma obra de 81, The Transfiguration of the Commonplace, que Danto não vê da mesma maneira ao longo do tempo. A mim parece-me que até de forma errada, ou seja, Danto menospreza um pouco esta obra e quando pensa sobre ela mais tarde, não olha para ela com a riqueza que a mim me parece ter. A última obra chama-se What Art Is e é uma obra de 2013. No final deste nosso tempo, eu irei mostrar o que me parece ter mudado ao longo do tempo, mas procurarei aqui um compromisso entre estas duas obras que foram importantes no pensamento de Darwin para o desenvolvimento, de Danto para o desenvolvimento desta questão. Mais essas obras. O objetivo, como já vimos, é encontrar uma definição capaz de captar a essência da arte e mostrar o que há de comum e, eventualmente, exclusivo a todas as obras de arte possíveis. Eu não vou ler eventualmente toda esta citação, é uma citação da obra de 2013, mas salientaria talvez metade dela, uma citação em que Danton nos diz que o Chá tem razão ao dizer que a arte não tem de ser estética, a arte não tem de ser bela, identificando-se aqui o termo estético com a beleza. Já em variedíssimas ocasiões nos diz que escolheu os seus ready-made exatamente sem essa preocupação e para mostrar que essa preocupação tinha estado ausente da sua criação artística. E Danton acredita que Duchamp mostrou que a arte não tem de ser bela. Aliás, nesta última obra, Danton diz que foram raras as vezes em que na história da arte essa foi a verdadeira preocupação e por isso seria estranho pensar que toda a arte, mesmo daqui para a frente, terá esse objetivo de nos mostrar a beleza, dar-nos uma fruição estética nesse sentido mais tradicional. E ele também diz que a sua preocupação era uma definição filosófica da arte, ou seja, encontrar condições necessárias e suficientes para que algo seja uma obra de arte. Ou seja, o leitor deste livro reconhecerá que é sobre isso que o livro é. Eu diria que Danton não tem muita preocupação com condições suficientes e ao longo do tempo se afasta dessa busca pelas condições suficientes, como já referi, aliás, e explicarei porquê mais à frente. A obra de Warhol, de 1964, a Video Box, portanto, a exposição da Galeria Stable, peço desculpa, que surgiam várias obras de Warhol que ficariam conhecidas, nomeadamente a Brillo Box, inspirou, surpreendeu muito Danton e levou Danton a crer que neste momento, em 1964, pela mão de Warhol, mas depois de uma tradição que se iniciava já até com o dadaísmo e eventualmente até antes,
finalmente a filosofia e a arte davam as mãos porque a própria arte colocava a questão filosófica de saber como distinguir uma obra de arte de um objeto que não é arte, mas que é indiscernível da própria obra. E, portanto, foi neste momento em que a arte se tornou filosófica que o próprio Danto sentiu essa necessidade de responder a um apelo que a arte fazia, o apelo de distinguir os indiscerníveis, como nos diz. E a sua proposta vai no sentido de dizer que todas as obras de arte, as possíveis e as já existentes na história da arte, todas as obras de arte são a expressão retórica de um ponto de vista, e esse ponto de vista, ou esse significado, é sempre veiculado através de um modo específico de apresentação, interpretado à luz de um contexto teórico que inicialmente Danto chama o mundo da arte. No final, portanto, já era assim em 81, como veremos, daqui para a frente seguiremos o percurso de 81, mas no seu último livro, Danto diz-nos exatamente isto. In my first book on philosophy of art, I thought that works of art were about something, and I decided that works of art accordingly had meaning. We infer meaning or grasp meaning, but meanings are not at all material. I then thought that meanings were embodied in the object that had them. I then declared that works of art are embodied meanings. Esta ideia de que as obras de arte são significados com corpo, incorporados ou encarnados, no sentido em que são veiculados por um corpo, que é ele próprio significativo, já estava nos escritos de 81 e até em 64 e continuam a estar em 2013. Vemos então que condições julga Danto necessárias para que haja arte. Só um detalhe, uma nota, Danto aceita que a sua felicidade foi claramente sim, suficientemente clarificada, até de uma forma mais rigorosa que ele próprio teria feito por Noel Carroll num capítulo de Danto and his Critics que se chama Essence, Expression and History, Arthur Danto's Philosophy of Art, que é, no fundo, um capítulo de 92. Carroll coloca mais a tónica nas questões, nas condições necessárias e suficientes, e é ele que afirma que o conjunto de condições necessárias que Danto apresenta são também suficientes. E Carroll apresenta um conjunto de 5 condições porque decompõe estas condições, estas 3 condições, que são, no fundo, aquelas que persistem na obra de Dante como as que claramente são salientes para uma definição de arte. Então, que condições são necessárias para que um objeto, qualquer um, seja arte em qualquer momento do tempo? Primeira condição é um significado, um ponto de vista, um conteúdo a que Danto chama de meaning ou aboutness. Já veremos em que é que consiste. O segundo é um modo específico de apresentação, um corpo, uma materialização que permite expressar esse ponto de vista de uma forma retórica. A expressão retórica também aparece em 81 como uma condição que merece uma atenção própria, portanto veremos-la como uma condição autónoma.
embora ela esteja obviamente relacionada com o modo de apresentação. A terceira condição é uma interpretação. A obra que não é interpretada não é vista como obra, ou seja, a interpretação constitui a obra na medida em que quem não interpreta não só não vê a obra, como ela não existe sem a interpretação. Veremos depois o que isto também significa. Esta interpretação é feita à luz do tal contexto histórico-artístico a que se chama inicialmente o mundo. Então, vamos a cada uma das condições separadamente. Em primeiro lugar, o significado. Portanto, todas as obras de arte representam, na medida em que têm um significado ou conteúdo about us. Para nos ajudar a compreender o que entende Danto por esta tese de que todas as obras de arte significam, têm um significado, Danto recorre a Frege e à distinção entre sentido e referência. Quando falamos em significado, podemos querer dizer duas coisas diferentes. Guiamos em dois exemplos. A expressão Vênus é a estrela da manhã e a expressão Vênus é a estrela da tarde têm sentidos diferentes, significam coisas diferentes, não estão a dizer o mesmo. No entanto, estas duas expressões, embora tenham sentidos diferentes, elas têm a mesma referência, ou seja, elas ambas denotam o planeta Vênus. A referência diz respeito à extensão de um determinado conceito. Neste caso, o planeta Vênus é a extensão ou a denotação ou a referência da expressão a estrela da tarde e também da expressão a estrela da manhã, que têm sentidos diferentes. Assim, uma obra de arte pode não ter uma referência, uma extensão, uma denotação, mas ela terá sempre um sentido, ela está por alguma coisa. Aliás, as obras de arte foram, ao longo do tempo, perdendo a sua função denotativa, mas mantiveram a capacidade de significar, uma vez que elas têm sempre um sentido, elas têm um conteúdo, são sobre alguma coisa, neste caso exprimem um ponto de vista. Eis o exemplo, quadro vermelho de Malevich não representa nada, não representa no sentido habitual da expressão, no sentido denotativo, eventualmente exemplifica o vermelho, mas, portanto, não é um quadro figurativo em sentido, não é um quadro figurativo, portanto, não refere em sentido habitual, mas ele tem um sentido e esse sentido leva-nos para a própria essência da arte. Com este quadro, Malevich eventualmente estaria a dizer-nos que a arte deve mostrar as suas propriedades formais, ou deve exibir as suas cores. A cor é aquilo que a arte mostra eventualmente. Portanto, não tendo uma referência, terá um sentido, neste caso, porque é sobre alguma coisa, eventualmente sobre aquilo que a arte é. Dois exemplos curiosos são dados na obra de 2013 por Danto, um deles já muito conhecido, vinha desde sempre, o exemplo de Brillo Box, The Warhol. Quando já vimos em 64, Danto conheceu a obra de Warhol, nomeadamente Brillo Box, percebeu que a arte interrogava o filósofo e obrigava a pensar sobre os indiscerníveis, neste caso sobre a caixa de brilho de Harvey, o designer que a tinha construído para mostrar aquilo que é o detergente dentro da caixa, para de certa forma salientar certas propriedades do detergente através de um conjunto de cores e de uma composição da própria caixa. E
a diferença entre a caixa e a obra de Warhol, um stencil em madeira, que no fundo já não é sobre o detergente, mas sobre a própria caixa e sobre o modo como a arte pode traduzir, espelhar, aproveitar aquilo que existe no cotidiano das pessoas e como a arte não se distingue da realidade, pelo menos de um ponto de vista perceptivo. A arte invoca, assim, o filósofo a perguntar qual a diferença entre um objeto que não tem título, a caixa de brilho, e uma obra de arte que tem um título, Brilho Box. Eles são, então, sobre coisas diferentes. A caixa de Harvey é sobre o detergente, a Brilho Box é sobre a relação entre a arte e os objetos reais, comuns, que não são arte. Mas temos mais Brilho Box, as Brilho Box de Biblo, de 2005, uma apropriação de uma obra de arte, neste caso a obra de arte de Warhol, como conseguimos ver. A obra de Biblo não é nem sobre o detergente, nem sobre a relação entre a arte e a realidade, mas é sobre a relação da arte consigo própria, com outras obras de arte e, portanto, o assunto, digamos assim, aquilo sobre que Biblo nos diz alguma coisa, já não é sobre o detergente, sobre a relação da arte com a realidade, mas alguma coisa da arte com os seus antecessores, também eles artistas, neste caso mostrando que isto não é Warhol, estamos perante uma obra diferente, todavia perceptivamente indistinguível da primeira. Portanto, duas obras diferentes, embora perceptivamente iguais, e ambas são diferentes da caixa, embora também perceptivamente identificável com ela. Só as duas últimas têm um título e o título permite-nos interpretar. Os artistas escolhem um modo de apresentação, elegem um modo de apresentação, ou seja, uma forma de dar corpo, de apresentar um conteúdo, um ponto de vista. Muitas vezes esse corpo ou veículo vai perdurando ao longo do tempo, criando um estilo, ou seja, há semelhanças de modo de apresentação eleito pelo artista ao longo do tempo e isso dá origem àquilo que depois fica conhecido como o seu estilo. O seu estilo pode não ser absolutamente do conhecimento do próprio. O estilo é o rosto do artista e o artista, tal como nós próprios, não é aquele que melhor conhece o seu rosto ou o seu estilo. Todavia, o modo de apresentação individual de cada obra é selecionado. E é ele que muitas vezes revela a originalidade do artista que, embora trate dos mesmos assuntos ou tenha pontos de vista semelhantes aos de antecessores, vai eleger uma incorporação diferente para transmitir esse ponto de vista. No caso das obras de arte, o modo de apresentação é significativo e isso não acontece noutros casos, como, por exemplo, no jornalismo. Se nós tivermos a mesma notícia dada rigorosamente com os mesmos detalhes em canais diferentes ou um canal televisivo e outra numa rádio, ou contextos até eventualmente diferentes, mas com a mesma informação,
O modo de apresentação não é significativo, desde que a informação seja rigorosamente a mesma. Neste caso, o modo de apresentação é relevante e ele é constitutivo da obra. Não é indiferente àquilo que a obra é o artista ter escolhido um ou outro modo de apresentação. E temos um exemplo, Velázquez, nesta como em muitas outras obras, pinta os deuses, nomeadamente os deuses gregos. Se não soubéssemos que estamos perante deuses gregos, não saberíamos, não veríamos, peço desculpa, aqui deuses, mas sim homens. E isso não é indiferente àquilo que Velázquez nos queria dizer sobre os deuses gregos. Quando os pinta como homens, o que está a dizer sobre eles é que os deuses gregos têm as mesmas características, ou pelo menos muitas das características que os homens têm. As suas fragilidades, os seus defeitos, os seus pecados, as suas falhas são muitas vezes as mesmas, e as suas paixões também que as dos homens. Por isso, Velázquez diz alguma coisa sobre os deuses gregos quando os pinta desta forma, quando escolhe esta forma de apresentação. O mesmo se passa com El Greco. El Greco pinta os santos de uma forma alongada, quase como esticados, e isso mostra o seu ponto de vista sobre a relação do homem, nomeadamente de certos homens, com a divindade e a relação com a transcendência. Como já vimos, a originalidade muitas vezes revela-se no modo de apresentação, porque os artistas partilham muitas vezes pontos de vista com outros artistas e com as pessoas do seu tempo, não é incomum. O estilo prolonga-se no tempo, ou seja, é uma construção ao longo do tempo que nem sempre o próprio artista reconhece, porque essa evolução muitas vezes é absolutamente clara até já depois da morte do artista. O artista diz-nos alguma coisa sobre um assunto, sobre algo, ou melhor, o artista tem um ponto de vista sobre algo e diz-nos alguma coisa sobre um certo assunto, mas não o diz de uma forma direta. Belas obras têm uma expressão retórica, ou seja, o artista convida-nos, a nós, público, a nós, espectador, a preencher um espaço vazio entre aquilo que é mostrado e o seu ponto de vista. A obra é, portanto, um elemento retórico que o artista usa para comunicar e nós temos, portanto, que fazer um trabalho cognitivo, racional, de preencher, de encontrar aquilo que não foi dito. A obra é, portanto, como um entimema ou uma metáfora. Vou só dar um exemplo para que isto se torne mais claro, um exemplo de um entimema. Caixa de brilho é uma obra de arte, logo tem valor. Obviamente, entre a premissa caixa de brilho é uma obra de arte e a conclusão, logo tem valor, falta uma outra premissa. Neste caso, as obras de arte têm valor, todas as obras de arte têm valor. Isso não é mostrado. No entanto, somos convidados a preencher esse espaço cognitivo sempre a partir daquilo que nos é dado. Aquilo que nos é dado é que autoriza que a nossa racionalidade coloque, encontre, descubra o intermediário que é, neste caso, a premissa oculta. Ela não é uma qualquer premissa que nos ocorra colocar ali, tem que ser, de certa forma,
racionalmente adequada ao que lá está e dependente dos elementos que nos são dados pelo artista. O mesmo acontece com uma metáfora. Assim, uma obra de arte tem uma estrutura metafórica, porque ela nos convida a encontrar alguma coisa do conteúdo que não é explícito e que o artista, de certa forma, lá colocou, apresentando o conteúdo de uma certa maneira e não de outra. Assim, completar a informação de partida é tarefa do próprio público, do próprio espectador, com a racionalidade que o caracteriza, e essa racionalidade é essencial para a relação com a obra. Mais um exemplo, o exemplo de Roda de Bicicleta de Duchamp. Roda de Bicicleta é uma obra de arte que nós podemos manusear, podemos rodar, que está ao nosso alcance, e com isto, Duchamp, ao apresentar a obra desta maneira, Duchamp está a dizer-nos alguma coisa acerca da arte, nomeadamente que ela não é distante, que ela não é intocável, que ela pode ser manuseada. Mas para percebermos isto, temos de fazer esse esforço racional para preencher o espaço em branco, que não é todavia aleatório, depende daquilo que é observável, daquilo que é perceptível na própria obra, no seu corpo, portanto. Passamos então ao quarto e quinto ponto, ou seja, a quarta e quinta condição. Quinta, se tivermos em conta a leitura que Carroll faz de Danton. Danton nunca coloca a quinta condição como uma condição autónoma, ela é o mundo da arte, mas associa sempre à interpretação, embora possamos entendê-las como duas que estão intimamente ligadas, as condições. Em The Art World e depois em The Transfiguration of the Commonplace, tanto damos um mesmo exemplo. Suponhamos que temos dois artistas convidados a fazer obras para comemoração de aniversário de Newton, qualquer coisa assim. E o primeiro deles faz a obra A, o segundo a obra B. Primeiro dá à sua obra o título A Primeira Lei de Newton e a obra B tem o título A Terceira Lei de Newton. Elas são fisicamente indiscerníveis, têm uma linha a meio, como podemos ver. No entanto, reparem que, segundo Danton, não podemos interpretá-las da mesma forma, porque têm títulos diferentes. A primeira lei de Newton é sobre partículas e trajetos. Assim, a linha do meio deve ser entendida como a trajetória de uma partícula que se inicia fora das linhas exteriores de A e isso prolonga além delas. Ou seja, as linhas exteriores de A não têm qualquer relevância porque não fazem parte da obra. Já o espaço que é percorrido por uma partícula em movimento é um espaço que eventualmente poderia prolongar-se ele próprio e aquilo que nós vemos é apenas uma parcela. A linha do meio deve ser entendida então como a trajetória dessa partícula, porque a primeira lei de Newton é sobre isso. Já B tem o título A Terceira Lei de Newton. E, consequentemente, não podemos interpretar a linha central como a trajetória de uma partícula, porque a terceira lei de Newton não é sobre trajetórias e sobre partículas, é sobre massas. Assim, a linha, ou melhor, o elemento que inicialmente víamos como a trajetória de uma partícula, passa a ser o ponto de encontro entre duas massas. O ponto em que duas massas fluem. E as linhas exteriores de B são, agora sim,
significativas, porque elas delimitam a massa superior e a massa inferior, ambas coincidindo na linha, que neste caso não será uma linha, mas um espaço a meio. Esse espaço, eventualmente, poderia ser maior se afastássemos a massa de cima da massa inferior. Então, nós temos duas obras e não uma só, embora tenhamos um elemento artístico, dois que são indiscerníveis ou que coincidem visualmente. A e B não se distinguem, mas são duas obras diferentes porque elas são interpretadas de maneira diferente. E o título dá exatamente essa orientação para a interpretação. Obviamente, a interpretação depende daquilo que o espectador sabe acerca do mundo. Se o espectador não souber rigorosamente nada sobre as leis de Newton, ele não pode interpretar nem A nem B das formas referidas. E o mesmo acontece com aquilo que o artista sabe acerca do mundo. Eu não posso dizer que a obra A é sobre a primeira lei de Newton se o artista imaginário que a produziu não conhecia a primeira lei de Newton. Imaginemos que descobríamos que estas obras tinham sido feitas antes de Newton sequer existir. Mesmo que eu viesse depois dizer o artista pintou sobre a primeira lei de Newton, isto não seria correto, porque o artista não conhecia a primeira lei de Newton por ela não existir. Assim, a interpretação depende daquilo que o espectador conhece acerca do mundo, mas também daquilo que o artista poderia ter colocado na obra ou colocou efetivamente. Às vezes não sabemos o que é que o artista pretendeu colocar na obra, mas temos que ter em conta, pelo menos, aquilo que seria possível o artista ter pretendido, dado o que existia ou que se conhecia quando produziu a mesma. Para percebermos exatamente o que é que se entende por interpretação, vamos ver um exemplo que surge na obra de 2013, exemplo que para mim foi muito curioso, o restauro da Capela Sistina. Danto conhecia a Capela Sistina antes da finalização do restauro em 1994, tinha um fascínio pela obra e quando em 94 as novas cores foram reveladas, Danton ficou um pouco dividido entre aqueles que diziam que a Capela Sistina tinha sido completamente destruída por se perder parte do significado da mesma, que seria no fundo, que estaria ligado à própria opacidade, ou seja, aqueles que defendiam na altura que a Capela Sistina tinha perdido a sua essência, acreditavam que a neblina que cobria as imagens tinha sido intencional e que Miguel Ângelo pretendia que as figuras retratadas estivessem a sair das sombras, um pouco como se sai da caverna de Platão, emergindo da escuridão para a luz, fazendo esse esforço da escuridão, de passar da escuridão para a luz. Por outro lado, outros existiam que diziam que finalmente a Capela Sistina, após tanto tempo, tinha recuperado o seu brilho e aquilo que intencionalmente tinha sido destinado a ser. Entre estes estava um dos amigos de Danton, James Beck, que aconselhava vivamente Danton a ver o resultado final
e que terá impulsionado essa nova visita de Danton ao Vaticano. Danton estava também na altura muito intrigado com as palavras, intrigado ou desagradado com as palavras do responsável pelo restauro, Gianluigi Collalucci, que afirmava ter respeitado inteiramente a objetividade da obra por ter salientado aquilo que eram os elementos físicos, formais da obra. Como sabemos, para Danton, o elemento físico, formal, não é ainda a obra, e olhar apenas para o elemento físico ou formal é não conhecer a obra, porque é preciso interpretá-la. Então, para saber quem tem razão, ou quem tinha razão na altura, sobre o próprio restauro, e para saber se aquilo que tinha sido retirado tinha sido apenas uma sujidade ou também conteúdo, Danton fez aquilo que fazia há muitos anos. Ou seja, interpretou a obra a partir dos seus elementos físicos, a partir do corpo da própria obra, à luz, interpretou à luz do seu próprio conhecimento de trabalho de Miguel Ângelo e da história da arte da altura. Portanto, a dúvida era o que é que foi retirado? Apenas uma neblina, uma sujidade ou também conteúdo? A interpretação que Danton faz é muito curiosa. Começa por, vou resumi-la apenas aqui, porque ela é mais vasta do que isto. Começa por olhar para a obra, como não podia deixar de ser, para ver o que é que ela autoriza. E percebe que não há um espaço único. Portanto, não se vê autorizado a dizer que Miguel Ângelo teria querido que todas estas figuras emergissem das trevas num céu, digamos assim, único que servisse de ligação entre elas. O facto de ter salientado, isso tornou-se mais claro após o restauro, ter incluído molduras para cada uma cada um dos episódios era significativo, segundo Danton, para a interpretação da obra. Depois reparou mais alguns detalhes. Pela primeira vez verificou que dos 9 elementos centrais, ou melhor, no centro dos 9 elementos centrais está a criação de Eva, como podemos ver aqui, existem 4 abaixo e 4 acima, para além da criação de Eva. A criação de Eva está no centro. Imediatamente abaixo encontramos 4 retratos, 4 episódios em que Deus aparece sempre, o primeiro dos quais, mais abaixo, a criação. A Anunciação e a criação. Depois da criação de Eva, Deus não volta a aparecer. E isto é significativo para Danton, porque tudo o que se segue à criação de Eva nos leva para a debilidade da própria humanidade. Eva, a mulher, introduziu uma falha, uma fragilidade na humanidade que seriam a sua expressão daí para a frente. E é por isso que Danton acredita que Miguel Ângelo, ou melhor, sim, é por isso que Danton acredita que a sequência não termina com o dilúvio, mas termina com um episódio em que Noé é embriagado e nu é levado pelos seus filhos. Ou seja, não há uma simetria nos 9 episódios, da criação até à destruição. Não, o que há é uma sequência
um percurso feito por Deus desde a criação, inicialmente, a primeira criação, depois a criação, as várias etapas até à criação de Eva, e daí para a frente a consciência das fragilidades da humanidade, daquilo que são, no fundo, as suas monstruosas fraquezas. E o facto de terminar com Noé, com essa fraqueza, a fraqueza dos mais fortes, terá dado a Deus a consciência de que era preciso uma intervenção diferente, a criação do seu filho, o envio do seu filho, retratado já no Novo Testamento. Portanto, todas estas imagens são episódios do Velho Testamento, exatamente porque mostram esse percurso de consciência e de primeiro de ação e depois de consciência de Deus que é preciso algo mais para salvar a humanidade. Miguel Ângelo também conclui que a cor não é importante aqui. O que é importante é o espaço. O que é importante é recriar, de certa forma, aquilo que era a sua arte privilegiada, a escultura, que introduz divisões no espaço e introduz também um dinamismo nas personagens que nos são mostradas pela primeira vez de uma outra forma, uma outra luz, digamos assim. A cor não é essencial e conclui isto exatamente porque ela surge noutras pinturas que não têm este cariz, sejam do próprio Miguel Ângelo, seja de outros contemporâneos. Portanto, a cor era aquilo que os contemporâneos esperavam que fosse e ela não é significativa aqui, embora fosse a original, digamos assim, mais fiel ao original. Ora, como é que Danton faz esta interpretação? Olha, e depois recorre-se do tal aparato conceptual que é o mundo da arte, um conjunto de teoria histórica e artística, um conjunto de elementos teóricos, históricos e artísticos que lhe permitem perceber quais terão sido as intenções, o que é que Miguel Ângelo nos quis realmente mostrar com estas pinturas. Qual é o seu ponto de vista, e para isso é preciso olhar para a obra, perceber o que é importante, o que é que não é importante, fazer essa seleção de características e perguntar porquê que pintou desta maneira, porquê que a sequência é esta. Claro que podem haver interpretações erradas. O próprio Colallucci terá feito uma interpretação errada ao perceber a sequência inversamente, ou seja, se não percebe qual é a ordem das pinturas, não pode interpretar corretamente. Isso é essencial. E se não faz uma interpretação correta, ela é, obviamente, pior que outras interpretações que sejam mais fiéis às intenções do artista. Isto não significa que todas as interpretações sejam fiéis às interpretações do artista. Eu posso fazer, e Danton coloca essa possibilidade em The Transfiguration of the Commonplace, eu posso fazer uma interpretação a que Danton chama de profundidade. Uma interpretação de profundidade é uma interpretação exterior às intenções do artista e até alheia a elas. Posso dizer, por exemplo, agora com um exemplo que não é propriamente artístico, naquele dia ele comeu aquilo que seria a sua última refeição. A pessoa em causa não sabia que naquele dia essa era a sua última refeição da sua vida, digamos assim. Só posso fazer isso retrospectivamente. O mesmo acontece com interpretações freudianas ou marxistas da história. Eu posso dizer, naquele dia, aquela pessoa deu o maior contributo da história para a luta de classes. Naquele dia, aquela pessoa, aquele artista concluiu
aquela que seria a maior obra de arte do século XVI. Seria isso em relação à obra de Michelangelo, ao que a Capela Sistina, mas o próprio Michelangelo não pode não ter tido essa intenção. Essa interpretação profunda não tem que ter em conta as intenções do artista, mas uma interpretação identitária tem que ter em conta as intenções do artista, ou se nós conhecermos pelo menos aquilo que ele poderia pretender ao realizar a obra ela própria. Então, o que levou de 81, 64, se quisermos, até 2013, na última obra de Danton? Algumas coisas mudaram claramente. Primeiro, uma maior preocupação com as características ou as condições necessárias e uma menor, com um conjunto suficiente para termos arte. Ou seja, embora apareça uma linha que refira que a obra de 2013 é sobre, ou melhor, é uma procura de condições necessárias e suficientes, nada disso ressalta na própria obra, onde só se procuram condições necessárias. Há um momento em que Danton diz exatamente isso, tal como Kant, aquilo que é possível fazer, diz respeito à arte, é encontrar condições necessárias, uma ontologia, uma essência, aquilo que é obra, que uma obra de arte é em qualquer momento do tempo. Portanto, Danton afasta-se de um contexto filosófico que existia em 81, ou seja, a preocupação com uma definição real, explícita, ou seja, uma definição em que se procuram condições necessárias e suficientes para X, e aproxima-se de outro contexto. Em 81, está em diálogo com Clive Bell, com Maurice Weiss, com Mandelbaum, com um conjunto de filósofos que ou diziam que não é possível definir arte, ou tentavam contrariar essa tese, apresentando definições de arte em termos de condições necessárias e suficientes. É, portanto, com esse contexto que Danton dialoga em 81. Mas esse não é o contexto de 2013. Em 2013 já percebemos que muitas vezes isso não é possível. Não é possível até em relação ao conceito de homem. Nós pensámos durante muito tempo que a racionalidade era aquilo que é exclusivo do homem, mas percebemos que se calhar não há assim nada que seja exclusivo. Pode haver em mais ou em maior ou menor grau a racionalidade do homem que há nos outros animais. A preocupação com condições suficientes, de certa forma, desapareceu ou tornou-se menos importante. Então, Danton, em 2013, está muito mais a dialogar com a história da estética. E não a história da estética como história do conceito de beleza, porque, como já vimos, o conceito de beleza a beleza não está incluída nas condições necessárias para a virar, mas na história da estética como disciplina filosófica em que Kant e Hegel se incluem na história da estética como Kant e Hegel a entenderam. E aqui Danton aproxima-se tanto de Kant como de Hegel. Aliás, há um capítulo em What Art Is exatamente sobre isso, em que Kant é referido como aquele que afirma que o espírito procura transmitir ideias universais, ideias estéticas, através de uma base material. Ou seja, a faculdade humana, ao criar a arte, estará a fazer exatamente isso, transmitir ideias que são universais, mas através de uma materialização. E Hegel também tem uma tese semelhante, com a qual Danton também se identifica, que é a tese de que a arte mostra as mais elevadas realidades sensorialmente. O artista dá corpo à ideia através do meio sensorial
e essa é também a tese de Danton. Portanto, é com esta ontologia da arte que Danton está a dialogar e é dela que se está a aproximar, afastando-se de um debate que foi característico dos anos 80 e 90. Aproxima-se também da ideia de que, ou da tese de que existe algo de imponderável na produção artística, na medida em que nós não conhecemos exatamente, não percebemos exatamente como é que um artista ou porque que um artista faz uma escolha de um modo de apresentação e não de outro. Há uma certa genialidade, diria eu, que é incompreensível, imponderável para quem olha para a produção artística e para a criação. Tal como também existe alguma dificuldade, pelo menos até agora, em compreender o que é que, como é que se relacionam os nossos processos mentais subjetivos com aquilo que é físico no nosso cérebro, seja os processos físicos e mentais, objetivos e subjetivos, estão relacionados, mas não percebemos exatamente como. E há essa linha que nos é desconhecida também na obra de arte, na produção artística. Para além disso, Danton faz uma menor referência ao termo mundo da arte, como já disse, preocupa-se menos com as condições suficientes e, como também já referi, olha para a obra The Transfiguration of the Commonplace como uma tentativa rudimentar de esclarecer aquilo que a arte é. Do meu ponto de vista, é ainda nessa obra, na obra de 81, que encontramos a melhor das suas explicações para o que é a arte e o que é a sua natureza, é mais detalhada e não há nada que nos impeça de ver essas condições como conjuntamente suficientes, parece. Também não há nada que nos obrigue a abandonar este conceito de mundo da arte, hoje que já percebemos que não estamos a falar de um contexto em sentido institucional, mas desse tal instrumento teórico e artístico que nos permite interpretar e que faz com que alguns não possam interpretar sequer um quadro vermelho como uma obra de arte, porque não conseguem perceber o que é que se pretendia olhar para além do vermelho que lá está, do elemento físico que lá está. Portanto, basicamente é isto. Deixo-vos algumas referências que podem ajudar quem está interessado nestes assuntos. Eu poderia ainda, se tivéssemos tempo, que já não, porque já vamos com um tempo demasiado longo, poderia fazer referência a algumas objeções que foram feitas à teoria de Danton, vou só muito brevemente referir uma ou outra. As principais foram talvez feitas por Noel Carroll, que diz que há obras que dizem explicitamente aquilo que querem dizer e, portanto, não têm a tal estrutura retórica e, consequentemente, não precisam de ser interpretadas. É isso eu diria, bem, quando alguém nos diz diretamente o que pretende dizer, também podemos perguntar porque que nos disse diretamente o que nos quer dizer. Ou seja, há nessa frontalidade, digamos, nessa expressão direta no conteúdo, também o significado. E por isso podemos perguntar porquê esse modo de apresentação. Temos que preencher, inclusivamente, o espaço. Nos é deixado por isso. Além disso, Carroll também diz que há obras que não têm um sentido não são sobre nada, elas apenas nos mostram alguma coisa. E também se pode dizer, mas se nos mostram alguma coisa apenas, queremos dizer que a arte também pode ser só isso. Então, as objeções não me parecem, e só refiro estas para ser breve,
não me parecem absolutamente destrutivas da obra de Danto, se fosse hoje que tivesse que fazer a minha tese, julgo que a conclusão seria perfeitamente a mesma, que das definições de arte, das tentativas de esclarecer a natureza da arte que conheço, a de Danto parece-me certamente a melhor. Pronto, e é tudo. Agradeço mais uma vez ao Vítor. Se alguém tiver paciência para ver isto até ao fim, agradeço também por isso, pela paciência. E estou disponível para alguma coisa, se precisarem de mim. Um abraço.